Convido a amada igreja que possa abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Nós estaremos lendo o versículo 13 ao 35. Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. De pé, leiamos a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já está o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Podeis assentar, irmãos. Era o primeiro dia da semana. Os discípulos, os amigos e familiares, curiosos em geral, aguardavam ansiosamente pela ressurreição de Jesus Cristo. Dias anteriores em Jerusalém, o Mestre Jesus fora entregue aos romanos para ser crucificado. Nessa ocasião, o dia já estava amanhecendo e nenhum sinal de sua aparição. Porventura, teria a morte vencido Jesus? Esse texto ele vai estar falando a respeito de dois discípulos, dois homens que
muito provavelmente andaram com Jesus, viram os milagres que ele operou, muito provavelmente também comeram com o Mestre. E no versículo 13, ele inicia falando que no mesmo dia, e que dia era esse? Era domingo, era o primeiro dia da semana. 3 dias haviam se passado após a crucificação de Jesus Cristo. Eles também nos dão uma informação bastante curiosa. A distância dessa aldeia de Emaús a Jerusalém era de 60 estágios, aproximadamente 11 quilômetros. Essa informação é precisa porque não foram somente os habitantes de Jerusalém que foram testemunhas oculares da crucificação de Jesus Cristo. Muitos povos, diversas outras vizinhanças, presenciaram aquele ato, aquela maldade a qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi submetido. E nesse exato momento, esses 2 homens estavam voltando de Jerusalém. Como nós vamos ler no decorrer dos versículos, eles estavam tristes, estavam abatidos por tudo aquilo que eles haviam presenciado. Tudo indica que esses 2 homens foram testemunhas oculares dos eventos que ocorreram na cidade de Jerusalém, inclusive da crucificação de Jesus. Verso 15. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E aqui eu quero destacar essa parte que diz o próprio Jesus. Não foi um outro Jesus, não foi uma espécie de visão, não foi o anjo. Foi o próprio Jesus, aquele mesmo Jesus que operou milagres, aquele mesmo Jesus que curou os olhos de um cego, aquele mesmo Jesus que multiplicou os peixes e pães. Foi esse mesmo Jesus que se apresentou àqueles 2 homens que estavam voltando de Jerusalém. Verso 16, para nos dizer que os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. E aqui, irmãos, os olhos não estão simbolizando, os olhos, podemos assim, carnais, esse órgão, mas sim os olhos espirituais. Eles estavam, à medida que eles estavam andando, eles estavam enxergando, estavam conversando, só que por algum motivo, e o texto vai nos esclarecer, que havia algo que o impedia de eles reconhecerem o próprio Jesus. O texto ele enfatiza que Jesus ele não se apresentou a eles de uma maneira diferente, com uma voz diferente, com uma vestimenta diferente. Não, o mesmo Jesus, aquele que foi crucificado e agora nesse momento ele se apresenta a eles ressurreto, foi esse mesmo Jesus que se apresentou a ele. Porém, os seus olhos, o texto vai estar nos dizendo que estavam impedidos de reconhecer Jesus. Era como se estivesse chegando, se aproximando a eles um estranho, um homem comum, um homem qualquer. O verso 17 ele vai estar nos esclarecendo o porquê de os olhos desses discípulos estarem impedidos, de terem reconhecido o Mestre. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. São 11 quilômetros, é uma distância considerável. Naquela época não havia carro, o único veículo que eles poderiam se locomover naquela época era através de cavalos, mas o texto vai esclarecer que esses homens vieram andando de Jerusalém e vinham conversando, eles vinham discutindo tudo aquilo que havia acontecido naquela cidade. Muitas coisas haviam acontecido em Jerusalém, muitos acontecimentos, pessoas, uma multidão estava naquela cidade e presenciou a crucificação de Jesus Cristo. Naquela cidade não se falava em outra coisa, não se falava em outro assunto, a não ser a morte de Jesus. E aqueles homens estavam voltando da cidade de Jerusalém para a sua
vizinhança entristecidos. É compreensível ter esse sentimento de tristeza, afinal, eles presenciaram, eles andaram com Jesus, eles viram os milagres que Jesus operara. E agora, aquele mestre, aquele Senhor, que era um ser compassivo, um ser bondoso, embora em muitas das vezes falava de maneira dura àqueles que o ouviam, ele agora estava morto. Já era o terceiro dia, e não tinha nenhuma notícia, nenhuma aparição a respeito de Jesus Cristo. E o texto vai nos esclarecer que eles estavam tristes e abatidos. O sentimento de tristeza, ele apoderou dos seus corações. E esse não é um evento que está narrado somente nesse texto. Em Marcos 16, versículo 10, nós vemos também que os discípulos, aqueles companheiros de Jesus, eles choravam. Esse sentimento de tristeza, de abatimento na alma, se perpetuou não somente sobre esses 2 discípulos, mas de todos aqueles que foram coparticipantes da vida de Jesus. Eles estavam muito abatidos, as suas mentes e corações. O verso 18 vai nos dizer: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Irmãos, eles associaram, os seus olhos estavam tão impedidos de reconhecer Jesus, que eles associaram Jesus a um peregrino, a um estrangeiro, a um homem comum. Eles indagaram a Jesus ainda: será que você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Só se fala nisso. Como é que você está passando por aqui e você não sabe desses últimos acontecimentos? É porventura você um peregrino, um estrangeiro? Verso 19 diz: e lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Você veja, irmãos, que eles usam aqui um verbo, já começa a fazer um verbo no pretérito. Ele era varão, ele não é mais o varão perfeito de Deus. O sentimento de tristeza e abatimento na alma, ele vai se desenvolvendo ao ponto de esses 2 discípulos começarem a criar em seu coração um sentimento de incredulidade. Ele já não era mais o varão de Deus, não era mais o profeta do Senhor, o Messias que havia sido prometido. O verbo se encontra no pretérito, simbolizando, portanto, um homem que surgiu na história, mas que hoje não tem mais relevância. Jesus, porém, não foi, ele é, e sempre será. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Esse Deus, o qual nós servimos, ele não se encontra no passado. Ele é um Deus presente, um Deus imanente, é o Messias, é o Emanuel, é o Deus conosco. E esse mesmo Deus que prometeu, que disse a cada um dos seus discípulos que ressurgiria ao terceiro dia, esse é o mesmo Deus que começou a boa obra em cada um de nós, e ele vai completar. É esse mesmo Deus que está conosco, é esse mesmo Deus que prometeu que não nos deixariam órfãos, mas ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo da verdade, aquele que vai nos fazer relembrar, trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor falou por meio da sua palavra. É esse mesmo Deus. Ele não se encontra no passado, é um Deus que se faz presente, ainda que muitas pessoas o menosprezem, ainda que muitas pessoas não deem credibilidade a esse Jesus, mas ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Dos versos 21 ao 24, como eu acabei de mencionar, esse sentimento de tristeza, ele evolui para um sentimento de dúvida, um sentimento de incredulidade. Vejam no versículo 21. Ora,
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Irmãos, havia uma promessa da parte de Deus, por meio de Jesus Cristo. Essa promessa, existem diversas promessas na palavra de Deus. Eu gostaria de citar uma que se encontra em Mateus 1, capítulo 1, 21, que diz: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Havia uma promessa de que esse menino, ele iria nascer para alcançar esse objetivo, de salvar aquela geração que estava perversa, aquela geração que estava afastada do Senhor. E Jesus, ele vem com esse propósito de poder reconciliar essa natureza, essa humanidade caída, que estava caída em Adão, novamente com Deus. Somente Jesus tem essa capacidade de fazer essa mediação entre a humanidade perdida e Deus. Jesus nunca escondeu daqueles que creram nele sobre o seu propósito de vida. Para que o plano redentivo fosse cumprido, antes foi necessário encarar a cruz do Calvário. Outro ponto também importante: Jesus ele nunca escondeu daqueles que o seguiam, daqueles que creram nele, o seu propósito de vida. Em diversas ocasiões na palavra de Deus, ele disse que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue para ser crucificado. Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Mas como nós estamos vendo aqui no decorrer dessa leitura, não era um sentimento de alegria, um sentimento de esperança que estava sobre a vida daqueles homens, não, muito pelo contrário, era um sentimento de tristeza, um sentimento de desesperança, porque o seu mestre tinha sido crucificado e já era o terceiro dia, e ele não havia ressuscitado. Mateus 24, verso 7 vai nos dizer: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Estava na palavra de Deus. Jesus, de diversas maneiras, disse: é necessário que o Filho do Homem seja crucificado. Mas aquieta o vosso coração, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Foi necessário, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Por isso foi necessário o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado, um Cordeiro sem defeito, um Cordeiro perfeito, ter sido entregue aos romanos e ter sido crucificado, e o sangue naquela cruz ter vertido e ter alcançado a cada um de nós. Foi necessário sim. Pedro, em determinada ocasião, ele tentou impedir Jesus de ir à cruz. Jesus disse: é necessário que eu vá, que a minha vida seja entregue. E o que Pedro disse para Jesus? Não, Senhor, cruz não. Jesus disse para ele: arreda-te de mim, Satanás. Por quê? Porque naquele momento Pedro estava sendo usado para impedir de Jesus ir para a cruz. E não foi somente Pedro, mas também na tentação no deserto, como está em Mateus 4, Satanás tentando Jesus de todas as maneiras, impedindo de prosseguir esse caminho da cruz, que é o caminho da salvação. Os romanos, soldados também, blasfemando, zombando de Jesus. Porventura, se você é o Cristo, de fato é o Filho de Deus, o rei dos judeus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Então, irmãos, nós vemos que Jesus, as pessoas tentaram de todas as maneiras impedir que Jesus fosse para a cruz. Mas Jesus, graças ao Pai, em obediência, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele não reclamou. Em nenhum momento ele abriu a sua boca, porque ele tinha certeza do seu plano. Ele sabia qual era o seu propósito. E se Jesus naquela ocasião não tivesse morrido, nós estaríamos perdidos. A nossa esperança é podermos saber que o nosso Cristo morreu, sim, mas que ele ressuscitou. E hoje ele se encontra à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós, intercedendo pela sua igreja. Verso 22 diz: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo,
Essas duas mulheres, se nós formos ler nos versículos anteriores do capítulo 24, uma delas é Maria Madalena, da qual o Senhor havia expulsado 7 demônios. Era o 3º dia, já era de madrugada. Aquelas mulheres, elas, estavam ansiosas, estavam aguardando pela ressurreição de Jesus Cristo. Elas não esperaram nem o dia amanhecer. Logo de madrugada, elas foram até o túmulo. Chegando lá, para sua surpresa, o corpo já não estava mais lá. E a palavra vai dizer que havia 2 homens com umas vestes resplandecentes. Eles, ao perceberem que aquelas mulheres estavam preocupadas, eles indagam a ela: o que procurais? E elas disseram: Jesus, o nosso mestre. E aí eles fazem uma pergunta que ficou marcada e ainda continua sendo marcada na história da igreja. Eles perguntam a ela: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Há muitas pessoas ainda cultuando um Jesus, um Cristo morto, pensando que Cristo ainda está, que a morte de fato venceu sobre Jesus, cultuando um Jesus que não tem poder, um Jesus que não foi capaz de nos redimir da condenação, da ira que estava sobre cada um de nós. E aquelas mulheres, elas foram lá. O sentimento, na verdade, não deveria ser de tristeza, de incredulidade, deveria ser um sentimento de alegria. Ao chegar naquele local, o corpo de Jesus já não estava mais lá. Elas deveriam sair dali glorificando e exaltando o Senhor, porque Ele ressuscitou, mas não. Como eu disse, esse sentimento, ele não se limitou somente a esses 2 discípulos, mas aos demais discípulos e aquelas 2 mulheres que também foram ao túmulo procurar pelo corpo de Jesus. Mas graças a Deus, porque a morte foi vencida, tragada foi a morte pela vitória. A morte não teve poder sobre o corpo de Jesus Cristo. Deus, ele foi fiel na sua palavra, e ressuscitou Jesus. Verso 25 ao 27, esse mesmo Jesus, ele repreende esses 2 discípulos pela incredulidade, pela dureza do seu coração. Verso 25 vai nos dizer: então lhes disse: ó nécios e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Irmãos, todos os profetas falaram a respeito de Jesus. Desde Gênesis a Apocalipse, a palavra fala a respeito de um Messias. Ela fala a respeito do plano da salvação. Diversos profetas, Isaías, não é por acaso, é considerado um profeta messiânico, porque em diversos capítulos de seu livro, ele fala a respeito de Jesus, o servo sofredor, como está descrito em Isaías 53, e todos daqui conhecem. O próprio Gênesis vai falar sobre a aparição de Jesus Cristo, quando diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a tua descendência. Este, simbolizando Jesus, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É claro que naquela ocasião Adão e Eva não tiveram a percepção que esse texto, que essas palavras de Deus faziam menção a Jesus Cristo. Mas o que os teólogos, os estudiosos falam a respeito de uma revelação progressiva. Progressivamente, Deus, ele foi se revelando à humanidade e foi revelando Jesus na medida que foram se passando os anos na história, ao longo da história. Então, Gênesis já faz a primeira citação a respeito do nosso Salvador, simbolizando que ele esmagaria a cabeça da serpente, e ele esmagou a cabeça da serpente. Aonde? Na cruz do Calvário. O próprio Moisés também falou a respeito do Messias, como está escrito em Deuteronômio 18:15. Ele disse que ressurgiria, apareceria um profeta semelhante a mim. Moisés foi falando: a este vocês vão seguir. Então, irmãos, nós vemos que toda
a Bíblia, ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento apontam para esse Messias, para o plano redentivo da salvação em Cristo Jesus. Verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Jesus já tinha feito isso ocasião anterior, no momento da ceia. Ele havia reunido os seus discípulos, os seus apóstolos. Naquela ocasião ele disse, esse é o meu corpo, partido por vós. Fazer isso todas as vezes que, em memória de mim, na memória de Jesus Cristo. E é isso que nós fazemos quando nós estamos aqui com a mesa aposta, relembrando daquele momento, daquele acontecimento de Jesus Cristo. E aqui o texto vai dizer que já era tarde da noite, e Jesus ele ameaçou, ir adiante. Ele não ia parar na aldeia, ele ia adiante. E aqueles dois homens disseram, não vai adiante não, já é tarde, fica aqui conosco. E Jesus entra, senta à mesa com cada um deles, e ele de uma maneira singular, ele parte o pão, ele abençoa e dá a cada um deles. Verso 31. Então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram-lhe um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, somente Jesus tem a capacidade de fazer com que o nosso coração possa arder na presença dele. Somente o Pai, por meio das suas sagradas Escrituras, tem essa capacidade de poder trazer à nossa memória tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele continua fazendo no nosso meio, na nossa igreja. Eu acredito que muitos aqui já tiveram a experiência de abrirem as suas palavras, abrirem as suas Bíblias e ouvir Deus falando de forma clara aos nossos corações, porque somente Ele tem essa capacidade. A Bíblia ela não é um livro qualquer, ela foi um livro inspirado por Deus. Homens foram inspirados, homens foram utilizados da parte de Deus para que pudessem escrever as Sagradas Escrituras, para que hoje houvesse uma preservação da palavra de Deus. Quase 2000 anos se passaram, e esse é o livro mais vendido da história da humanidade. Ele continua sendo, porque ele não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Essa palavra que tem o poder, tem a eficácia de mudar a nossa vida, de nos fazer remidos em Cristo Jesus, somente por meio da palavra. E aqui, irmãos, eles vêm dizendo que à medida que eles andavam, à medida que eles iam avançando no caminho, ardia o coração deles. Por quê? Porque era o próprio Jesus que falava com eles. Ainda que os seus olhos estivessem impedidos, o seu coração já havia percebido que ele não era um homem qualquer. Era o próprio Jesus que estava falando com cada um deles. O que tem afligido, irmãos, o nosso coração? Sabemos verdadeiramente em quem temos crido? Onde temos depositado a nossa esperança? No dinheiro? No poder? No casamento? Ou no Estado? Por aí afora surgem quase diariamente diversas ideologias que tentam preencher essa lacuna. Vícios também se apresentam para poder preencher esse vazio em que o ser humano ele se encontra. Mas que nessa manhã o nosso coração ele possa ser preenchido pela palavra do Senhor. Somente o dinheiro, o poder, o casamento, tudo isso ele vai passar, ele vai ficar.
mas há uma promessa para a igreja de Deus, para a igreja do Senhor, de que haverá um grande dia em que não terá mais choro, não terá mais tristeza, não terá mais lamentações, não terá mais doença, não terá mais pecado. E nesse dia, os remidos, os salvos em Cristo Jesus, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, estarão na presença de Deus, cultuando e o adorando na beleza da sua santidade. Para finalizar, irmãos, que possamos relembrar das palavras do apóstolo Paulo, que está escrito em 2 Timóteo 2:12, que diz: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Irmãos, permaneçamos firmes e constantes, que os sentimentos e que as tristezas, as lamentações, as frustrações não venham ser um empecilho nas nossas vidas, ao ponto de nós não enxergarmos mais a presença do nosso Senhor. Que os nossos olhos, que essas escamas, elas venham cair, para que novamente nós possamos estar contemplando Deus. É como o nosso pastor, reverendo Miqueias, diz, e eu repito, dá a entender sim, irmãos, que a igreja perdeu o encanto por Jesus. Porque parece que a presença da igreja no mundo não tem surtido efeito nenhum. A violência cresce de uma maneira exacerbada, os homicídios, a corrupção, tudo isso cresce. E incrível, né, que o número também de cristãos cresce, as igrejas também crescem à medida que vai se passando ao longo dos anos. Mas e nós? Será que nós temos feito algo como igreja na sociedade? Ou será que nós estamos como esses dois discípulos, tristes, abatidos? Não temos mais nenhuma perspectiva de vida na presença do Senhor? Irmãos, aquele que vos chamou, Ele é fiel. É Ele que começou a boa obra em você. O processo de salvação, o processo de justificação, é por meio dEle. Não por obras, não. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, não somente a Igreja Presbiteriana de Realengo, mas todas as igrejas espalhadas pelo nosso país. Que Deus nessa manhã possa trazer à memória de cada um de nós a importância de sermos igreja. Ser igreja vai muito além do que vir aos domingos, aos cultos diários. Ser cristão é ser separado, é pensar de maneira diferente da qual o mundo pensa, é agir de maneira diferente, é falar de maneira diferente. Nós somos luz no mundo, e a luz ela precisa resplandecer sobre as trevas. Que Deus ele possa estar abençoando